Está conosco aqui no auditório do Espaço Democrático o ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Álvaro Camilo, que é hoje vereador na capital pelo PSD. Ele foi o responsável, durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab, pela implantação da Operação Delegado, um convênio entre a Prefeitura e a Polícia Militar. Ele tem, a propósito disso, uma pergunta para a mesa, um comentário a fazer. Boa noite, coronel Camilo. Boa noite a todos da mesa. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido, né? Sabemos que a prevenção é fundamental aí para a derrubada dos indicadores, para criar a sensação de segurança. E aqui em São Paulo teve essa experiência muito exitosa aí do enfrentamento da desordem, no primeiro momento, e no segundo, criando a Operação Delegada. Aonde ela foi implantada aqui em São Paulo, ela reduziu em média 60% da criminalidade. E pela primeira vez a gente viu realmente a população se sentindo segura nas principais áreas de compras, né? E além disso, foi feita também uma integração muito forte com a Prefeitura e o Estado, a ponto de o sistema hoje de despacho de viatura usado pela Polícia Militar é o mesmo usado pela Guarda Civil Metropolitana. A Guarda acessa as câmeras que também a Polícia acessa, ou seja, uma integração entre os sistemas trabalhando de forma inteligente. Então a minha questão é justamente nesta linha, ou seja, sabemos que no Rio de Janeiro, principalmente, foi feito aí a UPP, e sabemos que para isso dar continuidade, a população precisa aumentar, participar e aumentar o sentimento de autoestima. Então, quando a gente entra com outras ações, além só da polícia, lembrando que segurança é uma responsabilidade de todos, né? Se tem experiências desse tipo, ou se estão fazendo experiências nesse sentido de integração, né, entre os demais órgãos, não só a Prefeitura e Estado, mas até em determinados momentos envolvendo a sociedade de uma maneira geral, com câmeras, né, com equipamentos, né, se tem isso feito no Rio de Janeiro para tornar as comunidades autossustentáveis, uma vez que a polícia não vai poder ficar indefinidamente, né, nas regiões mais críticas da cidade. É nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Coronel, quer responder? Secretário? Bom, eu acho... Bom, boa noite, coronel, um prazer lhe rever. Fizemos uma viagem muito boa para Israel juntos. Eu acho que esta eu diria assim, a segunda onda, né, na realidade carioca. A primeira onda é entrar nessas áreas, manter aquela área e permitir que esta segunda onda aconteça, que é a onda dos serviços, que é o que eu chamo a hora do Estado e da própria sociedade pagar a dívida que todos nós temos com aquela população. Eu diria, coronel, que isso está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Pode talvez não estar acontecendo com a velocidade que a gente queira, até porque também não era uma prática, né? Não existe uma história, e uma história boa, de sentar numa mesa e estabelecer ações, né, de polícia com sociedade e até com outras instituições. Mas isso está sim acontecendo. E o senhor está certo, porque na medida em que você vai a certas áreas que estão ocupadas e estas ações já chegaram e chegaram juntas a um passado mais remoto, você percebe nitidamente o alcance dessa medida no sentido da redução do índice de criminalidade. Isto eu diria que é o segredo, porque se a sociedade e o Estado agem dessa forma, eles estão mostrando para o cidadão que o Estado está preocupado com ele, que a sociedade está preocupada com ele. E na medida em que o cidadão se sente assim, né, ele de uma certa forma começa a ser mais seletivo nas suas coisas. Eu não quero o tráfico aqui, eu não quero isso aqui, porque agora o Estado está comigo, né? Então, o senhor tocou num ponto que eu entendo como chave na continuidade do processo. Posso lhe dizer que ele está acontecendo, mas isso também é um aprendizado, né? A gente também está começando a ser feito isso. E graças a Deus, eu diria lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eu brinco com eles que eu digo que lá a gente tem a Santíssima Trindade, né? Porque a gente tem um governo federal, um governo estadual e uma prefeitura que se falam e se conversam abertamente. Isso, sem dúvida nenhuma, tem um reflexo lá no campo, lá no UPP. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Foi um grande prazer.
Eu gostaria de lembrar que, mais uma vez, nós estaremos sorteando aqui entre os participantes do nosso debate, via internet, o livro Em Busca da Melhor Cidade, Análise, Ideias e Soluções para os Municípios do Brasil, que é um livro editado pelo Espaço Democrático, que contém uma série de artigos de pessoas como Aldo Marco Antônio, o Alexander Mandic, o Alexandre Schneider, o próprio ex-prefeito Gilberto Kassab, Fábio Feldman, enfim, uma série de especialistas, cada um colocando ideias e propostas para melhorar a situação nas comunidades urbanas, de acordo com as suas próprias óticas. Daqui a pouquinho eu vou dizer quem foram os vencedores. Nós temos mais uma pergunta gravada, enviada agora pelo prefeito da cidade paulista de Mogi das Cruzes, Marco Bertaioli. Vamos ouvir. Quero cumprimentar essa mesa de debates proposta pelo PSD, cumprimentar a todos os debatedores e parabenizar o partido por trazer à mesa de discussões um tema tão importante, que preocupa a todos os brasileiros e a todos os governantes. E em Mogi das Cruzes, na minha cidade, não é diferente. A Prefeitura vem cada vez mais investindo em segurança pública, que seria, a princípio, o papel do governo do Estado, de cada um dos estados da Federação Brasileira. É complementação salarial para as polícias militar e civil, é o investimento na guarda municipal, é o monitoramento por câmeras de vídeo, enfim, ações que visam colaborar com a segurança pública. E o que eu trago para essa mesa de discussões é que os municípios estão sufocados com esta responsabilidade cada vez maior e sem nenhuma contrapartida, seja do governo do estado ou do governo federal, para investimentos em segurança pública. Todos sabemos que o município, por estar na cidade, o governo municipal, faz melhor, faz com mais eficiência, faz com mais eficácia, quando instala, por exemplo, centrais de monitoramento por câmeras. Será que não está na hora do governo do estado passar a investir nos municípios, colaborando com esses recursos para que o resultado da segurança pública seja cada vez melhor? Daniel Cerqueira. Ok. Bom, em primeiro lugar, fazendo uma emenda com a questão anterior, né, quer dizer, essa questão de participação social é algo fundamental. Quando a gente vai olhar as experiências exitosas que aconteceram em segurança pública no mundo nos últimos 30 anos, né, a questão da mobilização dos atores, né, a coordenação desses esforços, né, e tendo as pessoas, as comunidades ali à frente desse processo, isso é fundamental. Agora, uma questão é o seguinte, como é que a gente vai mobilizar esses recursos quando a gente tem uma área meio cinzenta às vezes, né? Por exemplo, na questão de segurança pública, nós temos essa questão de parcerias, né, e cooperação e às vezes conflitos, né, entre estados, municípios, entre os municípios vizinhos, região metropolitana, governo federal com município. Então, tem uma série de questões aí em relação à governança desse modelo envolvendo esses vários entes federativos que não é resolvido e que também a Constituição, ela, por meio do seu artigo 144, ela engessa muito. Então, nós temos uma questão a discutir como resolver esses problemas federativos de coordenação entre os vários atores, né? Agora, em relação, mais precisamente, a essa questão de financiamento, né, isso é fundamental. A gente sabe que um grande problema que a gente tem nas políticas sociais, em particular na de segurança pública, é a descontinuidade também por questões orçamentárias, né? Então, a gente viu acontecer aí os municípios, quando teve a época do PRONASSE, um recurso vultoso para os municípios fazerem projetos e, de repente, esses recursos eles foram diminuindo, né? Isso sempre deixa uma certa ansiedade. Agora, vamos pensar o seguinte, a violência, ela é um custo, ela representa um custo social, um custo econômico. Nós estimamos lá, por exemplo, que as mortes no Brasil representam um custo econômico de 2,3% do PIB, que sejam 110 bilhões por ano são desperdiçados. Então, se isso é um custo à violência, então a redução da violência representa um benefício econômico. Então, se isso é verdade, será que a gente pode constituir um fundo onde vai ter transparência, vai ter um grupo gestor desse fundo para ações que eventualmente vão diminuir essa violência e vão gerar uma poupança econômica da sociedade no futuro? Se é possível fazer isso, a gente tem como constituir esse fundo, como financiá-lo, né? A gente vai ter como benefício na frente, algumas pessoas vão ganhar com a redução da violência, no caso a sociedade, essas pessoas eventualmente vão pagar
E a gente tem maneiras de fazer esse financiamento. No IPEA nós fizemos uma proposta de um fundo que nós estamos ainda trabalhando, né, para melhorar. Mas eu acho que é possível fazer esse fundo. Esse fundo pode ter recursos públicos da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal e recursos privados. E eu acho que a gente pode ter condições de fazer um fundo desse de uma maneira tal que a gente não vá transgredir a lei de responsabilidade fiscal, que a gente não vai aumentar a carga tributária. Há maneiras de financiar esse fundo. Mas é algo importantíssimo. Quer dizer algo a respeito desse tema? Eu vou tocar somente nessa questão do fundo ou do recurso federal. Na minha concepção, foi um erro constitucional deixar a segurança pública para os estados. Acho que esse também é um problema que se pode tentar discutir e resolver, né? Porque vocês vejam uma coisa, você pode ter os planos, você pode ter toda uma solução trabalhada, né? Aí você vai para a prática com aquela proposta e isso eu sofri na carne ainda, no tempo da Polícia Federal. Você é, pelo governo federal, contingenciado, né? Então, você tem uma proposta, você tem uma ideia, você tem um planejamento, você tem toda uma execução, agora vai. Aí o governo federal, nós temos a contingencia, um recurso que lhe disse lá atrás que existia, com base naquilo você planejou, e chega na hora de executar, vamos dizer, em 2014, o dinheiro é contingenciado. Então, o contingencionamento de recursos, seja do Estado para o município, seja da União para o Estado, ele ainda tem um mecanismo de controle que é fundamental, que é decisivo, que é o contingencionamento. Você tem lá, temos o projeto tal, para semana vai acontecer isso, capacitação dos policiais, não há verba. Não há verba. Mas se pensou, pesquisadores, a academia sentou, fez o projeto. Então, eu acho que muito do que se tem hoje na questão de segurança pública, que para mim é uma questão de ordem primeira, né? E se nós temos uma carta magna que nos diz, né, tudo para baixo dela é infraconstitucional, eu acho que tem questões que há que se começar também a discutir com relação à participação do governo federal, do município e do Estado. Eu acho que hoje, na velocidade em que a sociedade merece segurança pública, não é uma realidade de todos os estados, fica muito difícil os estados resolverem um problema tão importante sozinhos, principalmente para aqueles estados mais pobres. Senador Alfredo Cotete, quer fazer uma observação? Quero sim, Rondino, uma colocação ao secretário Beltrame. Nós temos acompanhado o seu trabalho, o sucesso do Rio de Janeiro, mas aí é o seguinte, à medida, conforme o senhor colocou as questões dos estados, à medida que melhora a questão da segurança no Rio de Janeiro, isso não se alastra para outras localidades. Eu posso testemunhar que à medida que se melhora no Rio de Janeiro, São Paulo piora. Não sei se tem uma transferência, né, do crime através dos estados. Posso testemunhar que Brasília está realmente hoje numa situação também muito ruim. Então, a minha pergunta é essa, pegando um pouco o seu gancho, sobre a participação dos estados. Se não precisaria ter, na verdade, não só uma ação concreta nos estados, mas um plano federal. Eu também acho que nós temos que exatamente desenvolver políticas, pelo menos uma espinha dorsal de políticas públicas federais que sejam nacionais. Acho que também não dá para ter uma intervenção muito forte do governo federal, porque esse país é imenso, com características totalmente diferentes, mas eu acho que tem que ter políticas muito claras da questão dos homicídios, da questão da elucidação, da questão de polícia técnico-científica. Como é que hoje se fala tanto em elucidar coisas, você vai em certos institutos de criminalística de alguns estados,
Não há, então, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso tem que ser melhor fechado, combinado. Com relação à migração, isso também é um tema recorrente no Rio de Janeiro e é muito cobrado. Eu queria desmistificar um pouco isso, porque no Rio de Janeiro, não sei, São Paulo, outros, estou falando de uma situação muito particular. O Rio de Janeiro, essas lideranças do crime, quando a gente ocupa uma determinada área, quem migra, quem sai, quem vai para outro lugar, são pessoas que têm condições financeiras e condições até de serem recepcionadas num outro lugar. O que a gente chama no mundo policial, o baixo clero, essas pessoas não têm nem como às vezes sair da favela, sair daquele lugar. Então, um exemplo muito particular, não sei se o senhor se lembra de uma chacina que houve numa favela da Baixada Fluminense, chamada Chatuba, onde 7 ou 8 adolescentes foram mortos. Esse tema ferveu de uma maneira, foi demandado de uma maneira muito forte. Nós fizemos uma pesquisa, e em 5, 6 dias todas as pessoas estavam presas, e esse é o problema da UPP do Rio que vai migrando. Moral da história, as pessoas todas foram presas, 7 ou 8, os 7 eram de lá, com passagem na delegacia da área, né, e moravam naquela região. Então, assim, a migração a gente não pode negar que há, mas o tamanho dela não é na proporção, muitas vezes, que as pessoas entendam que seja, exatamente porque quem é recepcionado num outro lugar são lideranças. Nós mesmos prendemos já um grande traficante aqui. Estas pessoas têm condição de sair, mas quem trabalha, os operários dele, muitas vezes ele fica. Então tem uma migração, mas o efeito dela, na minha concepção, ele também é do tamanho da migração, ele não é tão significativo. Eu acho que os estados, e isso é discutido num Colégio Nacional de Secretários, sem dúvida nenhuma, há que se conversar e buscar esse entendimento. Se certas ações estão sendo feitas aqui, então a prevenção dos outros estados é importante que aconteça. Mas pelo que nós acompanhamos no Rio de Janeiro, essa migração ela não tem assim um expoente muito forte que venha a impactar de maneira importante os índices de criminalidade. Obrigado, secretário. Nós temos mais uma pergunta que vem de um cidadão aqui da cidade de São Paulo, que nós fomos ouvir nas ruas da cidade. Vamos ver a pergunta. Tiago Rodrigues, eu sou diretor de criação. E eu gostaria de saber se a diminuição da maioridade penal pode ser uma aliada na redução da violência. Meu nome é Cristiane, eu sou advogada. Eu gostaria de saber se para diminuir a sensação, diminuir a violência, só o aumento do efetivo policial ou investimento em mapeamento do crime, em tecnologia é suficiente? Daniel Cerqueira, você tem a resposta, por favor? Em momentos como os que a gente viveu recentemente, né, onde um menor assassinou outro, né, sempre vem aquele clamor, né, vamos diminuir a maioridade penal, né? E eu entendo perfeitamente, eu como pai entendo perfeitamente a dor, né, dos pais que perderam seus filhos, né, foram os mortos, assassinados no Brasil, com menos de 24 anos foram cerca de, se não me falha a memória, 20 mil, né? Então são muitas pessoas mortas dessa forma, mas a gente tem que parar para pensar as consequências de mudanças na legislação e na política em relação a essa questão de maioridade, né? Então, primeiro, em relação à punição, né? Quer dizer, o jovem ele vai ficar internado 3 anos, né? Cumprindo, na verdade, cumprindo pena, né? Porque aquilo ali é um inferno, é o caos, como é no sistema penitenciário, conforme o próprio ministro da Justiça falou. Isso acontece também no sistema socioeducativo, né? O maior de idade que vai para o presídio, ele tipicamente, por um homicídio, ele pode pegar uma pena de 15 anos, um sexto, ele está em progressão de pena, regime semiaberto, em 5 anos ele pode estar pegando uma condicional. Então, a gente olhar em termos de punição,
parece que não existe tanta diferença. O garoto, ele cumpre a punição também. Agora, quais são as consequências? E olhando também, comparando esses dois grupos, os menores e os maiores, a gente vai ver o seguinte, que 90% deles não tem ensino fundamental, tanto para os maiores quanto para os menores. A maior parte dos crimes perpetrados, tanto por maiores quanto por menores, são roubo, depois tráfico, e lá atrás vem homicídios, que é 8%, mais ou menos. Então, não parece haver grandes diferenças, né? E quais seriam as consequências de mudar a lei, né? Além do custo, conforme a gente já falou, né, que pode representar, quer dizer, se uma menor parte dos menores que perpetram crimes com maior gravidade, como homicídio, e aí você bota todos dentro de uma legislação para maiores, o que significa dizer que você pode entupir mais os presídios com custo para a sociedade enorme, conforme nós falamos, 18.600 é o custo para cada preso por ano, em média. Né? Então, tem esse problema. Uma outra questão que se verificou nos Estados Unidos, né, é que 40 estados que reduziram, né, a maioridade penal, o que aconteceu? Os garotos, quando saíram de lá, terminaram perpetrando os crimes com maior violência. Então, a gente tem que parar para pensar, né, com muito cuidado, o que a gente quer fazer. Se a gente quer retroceder na história para tempos da barbárie, né, da justiça do olho por olho, ou se a gente quer pensar de uma outra forma mais efetiva, olhando esses jovens, olhando os jovens que estão desassistidos lá, que os pais saíram para trabalhar e não tem com quem deixar, os jovens que não tiveram a oportunidade de se educar, né? Então, eu acho que há maneiras mais efetivas, né? E simplesmente vamos endurecer. Eu acho que é mais duro do que a vida dessas crianças, eu acho que já não pode, né? E tinha uma outra questão aí, né? A segunda questão não. Acho que o tema estava correlato. Eu tenho a impressão que já está respondido, senão a gente volta nela. Aumento de efetivo, se isso... Sim, aumento de efetivo. Fizemos algumas pesquisas no IPEA e, na verdade, é o seguinte, aumentar o efetivo, claro, diminui crime, né? A questão é a seguinte, será que se a gente tem um volume, um orçamento para aplicar em vários programas, será que a melhor coisa a fazer é simplesmente botar policiais na rua? Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, quando o Estado não estava presente nas favelas, é importantíssimo aquilo ali, né? Agora, de forma mais geral, a gente chegou à conclusão seguinte, que a cada 10% que se aumentar em termos do orçamento em segurança pública com efetivo policial, isso vai redundar numa melhoria na taxa de homicídio, por exemplo, de, se não me falha a memória, 0,17% na taxa de homicídio. Então, o efeito é muito pequeno. E é pequeno por quê? Porque a gente tem que dar maior racionalidade no uso dos recursos e, sobretudo, no modelo de polícia que a gente está, que, conforme o próprio secretário Beltrame salientou, era uma polícia preparada para a guerra. Quer dizer, todo o nosso modelo de segurança pública, de polícia que a gente tem no Brasil, era uma polícia para proteger o rei, para proteger o status quo. Então, a gente tem que mudar isso, e mudar significa a gente tentar maneiras de como fazer com que esse policial ele gere maior efetividade. Simplesmente botar policiais na rua é um reducionismo.